Oi, gente, tudo bem? A gente está retomando aqui nossas aulas, certo? A gente vai dar início aqui à nossa aula de língua portuguesa, que é sílaba tônica. Eu acredito que vocês vão recordar, né? Porque sílaba tônica já foi um conteúdo que já vimos na nossa aula de gramática, né, anteriormente. Mas hoje a gente vai fazer um frisamento desse conteúdo, certo? E vamos fazer também o exercício que o livro vai pedir para a gente fazer, tá bom? Que é a página 48 até a página 51 do nosso livro de língua portuguesa, tá bom? Vamos lá. Então, o que é a sílaba tônica, né? A sílaba tônica é a sílaba que é pronunciada com mais intensidade, ou seja, com mais força. Por exemplo, aqui temos aqui algumas palavras, né? O sapo, está em destaque aí a sílaba sa, né? Que eu observo quando eu vou fazer o pronunciamento da sílaba sapo, eu já sinto aquela intensidade, né? Na hora que eu vou pronunciar, né? O sapo, lagoa, médico, abacaxi, chulé. Então, a sílaba tônica em destaque é a sílaba em que eu pronuncio com mais intensidade, com mais força na hora que eu vou fazer a leitura dela, tá bom? Entre essa questão da sílaba tônica, a pronunciação da sílaba com destaque na leitura de mais intensidade, de mais força, né, quando eu vou fazer a leitura dela, eu também tenho que classificar a posição dessa sílaba tônica na palavra, certo? Aí temos aqui também alguns exemplos, né, de palavras que têm sílabas tônicas oxítonas. Quando é que a palavra ela é oxítona? Quando é que a sílaba dessa palavra ela é oxítona? Quando ela é a última sílaba dessa palavra, ou seja, a sílaba que fica no final da palavra. Temos aqui a palavra arroz, certo? A gente observa aqui que na palavra arroz, a última sílaba que está em destaque é a sílaba tônica, portanto, essa sílaba ela é oxítona. Temos aqui também saci, tabu, troféu, ninguém, crochê, certo? Então, a gente está lembrando aí, né, que a sílaba tônica, quando ela é classificada oxítona, é quando ela é a última sílaba da palavra, certo? Vamos agora aqui para as palavras que são paroxítonas. Quando é que a palavra é paroxítona? Quando a sílaba dessa palavra é paroxítona? Quando ela é a penúltima sílaba da palavra, ou seja, a antes do final. Temos aqui a palavra menino, a gente observa que o ni, ele é a penúltima sílaba, porque a última é a nó. Então, o ni, ele é a sílaba tônica, certo? Então, aqui no caso, a palavra menino, a sílaba ni é classificada como paroxítona. Temos aqui perdidos, felicidade, revólver, algo e vírus. Mas, tia, por que aqui a palavra algo? O al, ele é a primeira sílaba. Por que a primeira sílaba ela é paroxítona? Se a senhora disse que a palavra oxítona, a sílaba ela é oxítona quando ela é a primeira sílaba. Eu vou já dizer aqui um toque para vocês especial. Como a palavra é paroxítona quando ela é a penúltima sílaba, no caso aqui a última é o bum. O al, ele é a penúltima sílaba, porque ele é antes do final. Então, aqui o al, ele é sim uma sílaba paroxítona, tá bom? Vírus. Também é a mesma ideia que teve aqui da palavra algo, né? O al é a penúltima sílaba, porque o bum é a última. O vírus, o vi é a penúltima e o rus é a última sílaba. Portanto, essas duas palavras são classificadas, as sílabas dessas palavras aqui são classificadas como paroxítonas, né? Que é a sílaba em destaque aqui de pronunciação de som forte, tônico. Proparoxítona já são as palavras, né, que a antepenúltima, né, ou seja, ela é antes da penúltima e antes da final. Ela é classificada como sílaba tônica. Observamos aqui, só um minuto, vou até pegar aqui. Observamos aqui a palavra lâmpada. Olha aqui a palavra lâmpada. Aqui na palavra lâmpada, eu observo que tem a última, né, tem aqui a última sílaba, tem aqui a penúltima, e aqui é a antepenúltima, ou seja, antes do final. E também aqui um toque também bem legal, como é que a gente pode saber quando a palavra é proparoxítona? Quando ela tem um acento agudo na sílaba.
Portanto, toda palavra que é proparoxítona, além dela ser a antepenúltima, né, ela é acentuada. Então, quando a gente observa aí as palavras proparoxítonas, para a gente saber se ela é oxítona ou paroxítona, eu tenho que observar se ela for a antepenúltima, né, ou seja, antes de chegar à última sílaba, tem 2 sílabas ainda para chegar no final, ela for acentuada. Todas as palavras que são proparoxítonas, elas são acentuadas. Tem aqui o caso da palavra lâmpada, ó, tem um acento circunflexo no lã. O último, ó, matemática, olha aqui, ó, o mar, ângulo, gráfico, dúvida. Observamos que, ó, as palavras, elas têm 2 sílabas antes de chegar no final, ó, tá vendo? Por isso que as palavras proparoxítonas são consideradas sílabas tônicas, as que são acentuadas e as que são antepenúltimas, ou seja, antes das 2 últimas sílabas. Por isso que tem a regrazinha aqui, ó. Toda palavra acentuada, certo? Ela é considerada proparoxítonas por conta da sua gráfica acentuação, né? Que dá essa pronunciação até da sílaba ficar mais intensa, mais forte. Nós sabemos que quando a palavra é acentuada, ela é mais forte, né? A pronunciação dela fica mais intensa, tá bom? Aqui ainda tem uma dicasinha, viu? Ó, algumas palavras também, ó, príncipe e trânsito, também que são consideradas proparoxítonas, tá bom? Então, no livro de vocês vão ver lá um exercíciozinho bem fácil, básico, né? Que dá para vocês terem uma ideia bem legal da classificação da sílaba tônica, tá bom? Então, até a nossa próxima aula, certo? Que dê tudo certo e um bom estudo para vocês. Um beijo.